Nesta aula você vai entender 3 grandiosos passos para você falar em público de uma forma muito mais confiante. Caso você ainda não me conheça, é um prazer, eu sou o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo, especialista em comunicação com estilo, que é uma comunicação com identidade, sem personagem e com presença, sem ansiedade, de uma forma natural, você se expressando com autoridade, baseado não só em seus resultados, não só em cargos, mas em comportamento. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se eu fosse você, eu faria isso agora. Já ativa o sininho, já comenta, estou dentro, estou aprendendo, estamos juntos. Ou no final desta aula, comente o que você achou, comente o que você quer aprender e o principal, o que você já praticou, porque você também tem que ter aqui a responsabilidade de crescer de forma exponencial e isso só depende do que você está fazendo fora do YouTube. Cris, qual que é o primeiro passo para eu conseguir falar de uma forma elegante, de uma forma assertiva, quando nós olhamos para esse lugar de exposição? Eu quero começar com um conceito, que é uma figura de linguagem, anáfora, que se você aplicar de uma forma intencional, não a todo momento, embora nós estejamos olhando para uma repetição intencional, que é isso que a anáfora traz para a sua narrativa, mas sim para uma intencionalidade, uma cadência, um ritmo, para trabalhar mais a memória em um lugar pessoal e um engajamento emocional. Como assim, Cris? Quando nós olhamos para essa figura de linguagem aplicada em qualquer apresentação, nós estamos olhando para alguém que está mostrando para o público que tem ali uma cadência, uma força, um ritmo e uma intenção. Por quê? Todas as vezes que eu coloco uma anáfora na apresentação, eu crio um fluxo. E todo fluxo bem conduzido gera marca. Enquanto você está se comunicando, você precisa entender que todos os recursos que você utiliza ficarão na cabeça do público. Então, se todos ficarão, eu preciso tomar cuidado com o como eu falarei e como eu preciso construir essa narrativa para deixar de forma intencional uma mensagem específica. Por exemplo, se você pegar a história de Martin Luther King, I have a dream, eu acredito que essa seja a pronúncia, não sei falar inglês ainda de uma forma adequada, mas eu tenho um sonho, então I have a dream. I have a dream. Eu não sei, eu vou aprender e eu volto aqui muito fluente, te prometo. Vamos para o português. Eu tenho um sonho. Aí ele fala. Eu tenho um sonho. E aí ele fala. Eu tenho um sonho. E aí ele fala. Eu posso trazer um outro exemplo. Se posicionar é ir além do falar. Se posicionar é ir além do saber. Se posicionar é... Entende? Quando você traz em algum momento da sua apresentação a estratégia dessa figura de linguagem muito bem produzida, você está criando em um momento específico marca. E a marca, ela condiciona um fluxo, como eu já disse, para o público, depois de ouvir o que você disse, entender o que você disse, ficar com uma mensagem, ficar com um combustível específico. Porque, como eu dei um exemplo que é um exemplo incrível, do Martin Luther King, o discurso ele é muito maior, mas o que fica? Eu tenho um sonho. Se você aplicar isso nas suas apresentações, até mesmo com processos de reuniões importantes com a sua equipe, nós somos maiores que isso. Nós somos maiores que esses medos. Nós somos maiores que essas metas. Você deixa a sua fala muito mais intelectual. Você começa a criar um fluxo emocional que é gostoso de ouvir. Você consegue condicionar a mensagem como um todo em uma fração específica, em uma frase, em um conceito bem menor do que a apresentação como um todo. E aí a plateia, os colaboradores, o cliente sai daquela reunião pensando naquela repetição intencional, naquele fluxo emocional que você envolveu ele de uma forma totalmente clara e estruturada. Segunda grandiosa dica para você potencializar o seu falar em público. Não utilize frases complexas a todo momento. Eu não vou colocar aqui na totalidade para você não usar mais frases, palavras, grandes conceitos de uma forma desenfreada, porque depende da estrutura e da intencionalidade, também depende do público. Mas pensando em uma sabedoria milenar que é, quanto mais eu consigo explicar e uma criança de 8 anos consegue entender, o meu nível de didática, potencializando a minha retórica, é muito maior. Então, sempre que possível, depois de uma análise, porque tem lugares que você precisa sim elevar o nível intelectual para gerar uma compatibilidade, depois de fazer uma análise, que é quase em todos os lugares, você precisa aprender
a reduzir uma ideia monstruosa, uma ideia complexa, uma ideia gigantesca a uma ideia simples. Isso não é um exercício pensando apenas no entendimento do público, porque grande parte do público, embora não entenda uma palavra aqui e outra ali, por associação, porque é assim que nós aprendemos a falar a língua, por associação o público pega o combustível, pega a intenção principal. Mas quando você começa a treinar de forma intencional essa redução de texto, essa redução de uma ideia complexa, a utilizar palavras mais simples, você vai condicionando o seu falar. Porque é difícil reduzir, é difícil controlar o ritmo da fala, é difícil não resumir, mas de uma forma estruturada e clara, trazer uma mensagem de uma forma mais rápida do que demorada. Porque se você não aprende a fazer isso, você vai se perceber em muitos momentos, em apresentações importantes, ainda mais quando tem pressão, ainda mais quando tem outras autoridades, você vai perceber você dentro de uma prolixidade sem fim, que é uma fala que vem e aumenta, dá curvas, explica de novo, aprofunda aqui, explica mais um pouco aqui. Quando você vê, você já se perdeu. Quando você analisa o público já está com aquela cara de você pode repetir? Olha, não compreendi. É que ficou repetitivo, é que ficou confuso. Porque você não consegue encurtar ideias complexas. Você não consegue simplificar, não de uma forma simplista no literal, mas trazer uma ideia de uma forma muito mais inteligente. Que ela é rápida, é direta, é entendível e ela é aplicável para qualquer um que está ali ouvindo. Fora que você ganha uma amplitude de alcance de público. Seja na internet, que seja em uma sala, não importa o nível intelectual, você consegue colocar todo mundo no mesmo ritmo, na mesma cadência de acompanhamento de conteúdo falado, ou seja, retenção. Grande parte da falta de atenção que há em uma apresentação importante vem dessa complexidade onde o orador, ele fala de uma forma complexa, elegante, trazendo uma linha de raciocínio, muitas vezes não fechando essa linha de raciocínio, logo fazendo o público gastar de forma desnecessária uma energia cognitiva. E uma vez que essa energia cognitiva é gasta de forma desnecessária, o cérebro cansa. Se o cérebro cansa, você perde a atenção. E se você não tem atenção, olha como é incoerente. Sem a atenção, na verdade é coerente. Sem atenção, eu não consigo falar bonito para impressionar. Não é muito mais fácil reduzir, trazer falas mais concretas, mais assertivas, mais estruturadas e continuar com a atenção do que ficar arrasando, falando bonito, se explicando, sendo prolixo e não ter a atenção para as pessoas ouvirem o que você está falando? Consegue compreender? Se você seguir por esse caminho da assertividade, você melhora a sua linha de raciocínio, você melhora a sua precisão e você tem do público mais retenção. Terceira e última dica para você potencializar qualquer apresentação. Entenda que tudo que eu estou te ensinando, mesmo nervoso, mesmo inseguro, você consegue aplicar de forma intencional. Essa terceira dica, ela se chama energia progressiva. Essa energia progressiva, ela se dá com comportamento, fala e postura. Em suas apresentações, não é o ideal. De novo, eu não entrarei em uma totalidade para criar uma nova regra, mas eu te darei sugestões e se você quiser seguir o que o segundo negro mais lindo do mundo está dizendo, eu tenho certeza que você terá bons resultados. Cris, o que é essa energia progressiva? Quando você inicia uma apresentação, pode ser uma reunião importante, pode ser uma super palestra, não há a necessidade de você começar em uma energia muito alta. Como que essa energia muito alta se dá? Falando muito rápido, já inicia falando muito alto, falando de uma forma sem ritmo, não tem necessidade. Por quê? Primeiro, se você começa muito rápido, é estranho você reduzir essa energia sem mais e sem menos. Segundo, a probabilidade de você estar fora de um ritmo adequado conforme o que você está falando é muito alta. Então você está aqui achando que está arrasando, motivando, gritando, falando rápido para lá e para cá, mas o que você está dizendo não conversa com essa velocidade, não conversa com essa energia. Se você agora olha o inverso, eu começo uma apresentação de forma progressiva, nesse lugar energético, nesse lugar emocional. Então eu começo de uma forma mais pausada, de uma forma mais assertiva, em um tom muito mais equilibrado. Dentro disso eu vou estabelecendo uma atmosfera e conforme o que eu estou falando eu vou fazendo transições.
Então essa progressão é falar mais alto em alguns momentos, dar uma acelerada. Se for necessário, eu mantenho, porque agora é o momento de usar essa progressão energética de forma intencional, de colocar mais energia, de levantar o público, de dar um impacto emocional, de continuar sustentando essa narrativa. E aí, quando eu perceber, eu reduzo novamente. Mas eu reduzo já pensando o quê? Como regra, agora é regra. Eu preciso dessas transições. Eu preciso desse pico. Depois eu preciso do vale. Então a progressão energética é de forma intencional você começar a apresentação de uma forma mais lenta, mais pausada, de uma forma muito mais estruturada e em algum momento, quando o conteúdo der esse espaço, chegar nesse pico. Chegou no pico, você vai perceber que não precisa ficar sustentando a todo momento esse pico, que essa progressão energética lá em cima, alto, rápido, agressivo, não precisa, porque você cansa e o público também cansa. Se eu passo 15, 20, 30 minutos ouvindo alguém aqui no pico, alto e rápido, agressivo, alto e rápido, cansa de ouvir. Mas agora se você trabalha pico e vale, visualiza uma montanha, eu chego no pico dessa montanha, eu vou escalando energeticamente. Das pausas estratégicas, eu falo um pouco mais rápido, eu trabalho a cadência e depois eu vou subindo aqui. Eu quero que vocês entendam que nós estamos construindo passos coerentes para você potencializar a sua comunicação não verbal, a sua comunicação verbal em uma apresentação de excelência. A grande questão é, será que você está pronto para isso? Porque não adianta você aprender tantas ferramentas e não colocar em prática. Eu quero que você compreenda que só faz sentido você assistir um conteúdo como esse se você tiver fome de colocar em prática, fome de resultado, fome de novas experiências, não importa se essas experiências tenham pressão ou não. Olha como eu trabalho essa progressão. Trabalhar a progressão traz uma inteligência verbal. Essa inteligência verbal você pode não perceber, mas influencia até mesmo a não verbal. Por quê? Se você analisar alguém que vive nesse pico, falando alto e rápido, você vai perceber ao mesmo tempo um corpo também acelerado. Um corpo com movimentos excessivos. Um corpo que vai para frente, vai para trás, um corpo que gera muitos ruídos. Ao mesmo tempo, se você pega alguém que está falando lentamente, de uma forma mais assertiva, mais pausada, você também vai perceber um corpo mais contido, movimentos mais assertivos, um gestual muito mais leve. Não é que um é pior que o outro, é que se você não utiliza essa progressão, você se perde, você gera ruído. E quando você utiliza todas as fases da progressão na subida, depois da regressão, você acaba criando uma harmonia incrível. Terminaríamos na terceira dica, mas eu te darei mais uma. A quarta. Qual que é a quarta? Você precisa entender uma coisa. Ninguém sabe que você está triste, a não ser que você demonstre. Ninguém sabe que você está tremendo, ninguém sabe que seu coração está disparado, ninguém sabe que você está morrendo de nervoso. Então, tudo que você for criar baseado na sua apresentação, na sua comunicação, precisa sair com convicção. Mesmo que você seja contrariado, mesmo que você seja julgado, mesmo que você receba uma pergunta que tenha um confronto, você não pede desculpas. Você não fica pisando em ovos, você não fala, mas eu acho. Ai, é que talvez. Ai, é que. Ai, mas eu fui controverso. Não importa. Você sustenta a convicção. Você dá continuidade sempre pensando em resolução, não explicação. Porque se você não vai para a resolução, já não tem convicção. Na explicação tem submissão. Então você é submisso. Você precisa se defender porque você está sendo atacado. Você precisa se defender porque você está fazendo tudo errado. Você não tem coragem de se posicionar. Não, esquece isso. Você precisa de convicção. Então a convicção com direcionamento, com direção, pensando em resolução, não tem desrespeito, não quer dizer que você se tornará uma pessoa mal educada, não tem nada disso. Quando eu falo com convicção, eu estou defendendo o meu posicionamento. Então, em uma apresentação, mesmo, de novo, que você esteja perdido, ansioso, convicção, certeza. Ah, mas eu esqueci o conteúdo. Faça uma pausa de forma elegante, não quebre a estrutura do seu corpo. Não entre nesse lugar de escravo, de submissão, pedindo desculpa, pisando em ovos. Sustenta quem você é. Sustenta seu posicionamento, coloca força na convicção. Porque ninguém quer ouvir explicações de coitado. Ninguém quer ficar ouvindo explicaçãozinha porque todo mundo tem problemas, mas agora a convicção dá direcionamento. E mesmo que as pessoas te ouçam e duvidem e falem
Elas preferem ouvir você se posicionando com convicção, com força. Ah, eu acho, não, eu acredito. Aí, talvez se nós formos por esse caminho vai dar XYZ. O que vocês acham? É diferente. Coloca convicção. É como se a todo momento você estivesse colocando sim, eu sou bom. Sim, eu sou grandioso. E por favor, isso não é arrogância. Não cai nesse papo de ser humilde, que é o coitado que apanha. Esse cachorro que tá na rua, coitado, molhado, sujo, e tem pessoas que ficam ali passando e judiando. Não, você não é essa pessoa. Chega disso, convicção é força. Convicção é identidade, convicção é presença. E quando você junta a convicção com uma ótima palestra, falando com certeza, dando sempre um caminho de resolução, indo para cima do problema, o seu corpo estabelece presença, a energia é outra, o seu olhar é outro. E quem está naquela mesa, quem está te assistindo, percebe, sente e escuta de uma forma diferente. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça que você é mais do que grandioso, que você nasceu para reinar. Se você não se inscreveu no canal ainda, o momento é esse. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos, comente aqui, eu quero saber se você está praticando, se você está entendendo. E comente aqui, Cris, eu gostaria de aprender sobre isso, comenta. Nós estamos aqui colhendo dados para fazer o melhor para você. E é claro que se você quiser estudar comigo de forma presencial ou online, você tem essa chance, o link está aqui abaixo. Chance não, oportunidade, porque também será uma honra te conhecer. Não se esqueça que você é incrível e até a próxima aula.